Tem beijo de dorama que a gente esquece no dia seguinte, e tem aqueles que marcam a história, aqueles que fazem a gente surtar no sofá, pausar, voltar e rever mais 10 vezes. Hoje eu vou te lembrar de 10 beijos que viraram febre, criaram chips, tretas e até dúvidas sobre o que era atuação ou química real. Segura, porque o último ainda mexe com meio mundo até hoje. Quando Nevertheless chegou, ninguém esperava que fosse causar tanta discussão por causa de um beijo. Mas aquele momento da parede entre Han So-hee e Song Kang foi direto, real e fugiu totalmente do estilo beijinho tímido que os doramas costumam ter. Eles estavam colados de um jeito que fez muita gente se perguntar se aquilo era atuação ou se tinha algo a mais ali. E a cena do quarto então? Não teve corte rápido, não teve trilha romântica tentando suavizar. Foi natural, intenso e deixou uma sensação de que o público estava espionando algo pessoal demais. Muita gente amou pela coragem e pela química absurda. Muita gente odiou, dizendo que a série mostrava uma relação que já nasceu errada e que o beijo só reforçava isso. E é exatamente por isso que a cena viralizou. Todo mundo queria comentar, criticar, rever e mandar no grupo. O beijo virou tópico em rede social, manchete em site de entretenimento e motivo de briga em comentários. Nevertheless, pode ter muita coisa discutível, mas ninguém esquece esse beijo, porque ele foi o ponto em que a série deixou de ser romance fofinho e virou um prato cheio de polêmica. Se tem uma série que ninguém imaginava ter uma cena tão quente, é My Name. A história inteira é focada em violência, vingança, dor. E aí, de repente, Han So-hee e An Bo-hyun simplesmente se entregam num beijo que quebrou todas as expectativas. Não é um beijo bonitinho, montado, cheio de poses. É direto, é real e tem um peso emocional enorme por trás. A Coreia ficou chocada porque fugiu do padrão. Uma personagem traumatizada, acostumada a sujar as mãos, deixando escapar um desejo que nem ela sabia que tinha. A Netflix soltou essa bomba do nada e claro que virou meme, análise, teorias e debate. Teve quem amasse dizendo que finalmente um dorama mostrou o que os personagens realmente sentem sem enrolação, e teve quem achasse exagerado, como se estivessem tentando empurrar algo ocidentalizado para cima do público. Mas uma coisa ninguém negou: a química ali era forte. A cena mostrou que a Han So-hee não está no dorama só para ser bonita. Ela segura personagem difícil, segura beijo intenso e segura o público assistindo sem conseguir piscar. Esse aqui é o tipo de beijo que ninguém quer ver, mas que todo mundo lembra. The World of the Married mexeu com uma ferida social séria. Traição não é o beijo de protagonista apaixonado, e sim o beijo que representa mentira, destruição e quebrar de confiança. Quando Kim Hee-ai descobre o marido envolvido com outra mulher e o público vê aqueles beijos cheios de desejo pela amante, a reação foi geral: indignação. Telespectadores ficaram com raiva do personagem, xingaram, reclamaram, mas continuaram assistindo porque queriam ver onde aquilo ia parar. O beijo não foi feito para ser admirado, e sim para mostrar o quanto a infidelidade dói e como pode destruir uma vida inteira. Por isso a polêmica. Teve gente pedindo para a TV pegar mais leve, dizendo que estava real demais, desconfortável demais. Foi assunto em programa, em rede social, família comentando na sala. E resultado, a audiência só subia. O beijo serviu para mostrar que dorama também sabe cutucar onde dói, sem tentar transformar tudo em romance perfeito. E isso deixou a cena marcada como uma das mais comentadas do gênero. Love, Fit, Marriage and Divorce já nasceu cheio de polêmica, mas quando entrou a parte dos beijos entre os personagens envolvidos em adultério, aí sim a coisa explodiu. Não era beijo tímido, escondidinho, era beijo de gente que está fazendo o que sabe que não deveria fazer, e mesmo assim vai até o fim. O público ficou com ódio real dos amantes, xingando o personagem como se fosse gente de verdade. E isso é um sinal claro de que a cena funcionou. Os beijos entre Sung-hoon e Lee Ga-hyung foram intensos, cheios de contato físico, sem aquela câmera pudica dos doramas tradicionais. A Coreia é muito sensível ao tema traição, então ver esses personagens se beijando como se o mundo fosse deles fez parte do público se sentir traído junto. Teve reclamação, teve pedido para cortar cena, teve tópico rodando semanas em fóruns. Só que ao mesmo tempo, muita gente estava assistindo tanto justamente por causa disso. Queriam ver o circo pegar fogo. Os beijos representaram a pior parte dos relacionamentos. Quando alguém troca carinho por ego, parceria por adrenalina. Não foi cena para suspirar, foi para discutir. E deu certo. Todo episódio que tinha beijo proibido virava debate no dia seguinte. E é exatamente esse tipo de cena que faz o seu vídeo bombar, porque as pessoas lembram com raiva, lembram com choque e adoram comentar o quanto odiaram, enquanto clicam para ver de novo. Ninguém esperava polêmica em Something in the Rain, afinal, o dorama parecia
fofinho, sensível, aquela história de romance que vai crescendo aos poucos. Só que quando chegaram as cenas de beijo entre Son Ye-jin e Jung Ha-in, a internet começou a dividir opiniões de forma bem clara. A direção de algumas dessas cenas foi criticada porque mostrava um beijo molhado demais, com movimentos que deixaram parte do público meio desconfortável. Não era aquele beijo coreano discreto, era beijo de verdade, com intensidade que alguns acharam exagerada. E quando uma cena de beijo vira assunto por dias, é porque atingiu o objetivo. Fez todo mundo falar. O dorama já tinha fama de tratar o romance com maturidade, mas ali parece que passou um pouquinho da linha para algumas pessoas. Teve quem elogiasse o realismo, dizendo que finalmente viram personagens adultos beijando como adultos. Teve quem dissesse que a direção forçou intimidade demais e que a cena ficou estranha de assistir. O curioso é que ninguém ficou indiferente. Ou amava ou odiava. E é nesses momentos que a série mostra como um simples beijo pode virar marca registrada. A química estava ali, só que não era aquela química polida. Era crua, direta e, para alguns, até desconfortável. Isso garantiu memes, debates e, claro, viralizou. Porque quando o público discute beijo, é porque ele marcou. Poucas cenas de beijo foram tão esperadas quanto essa. Descendants of the Sun já vinha fazendo sucesso absurdo e a relação entre Song Joong-ki e Song Hye-kyo tinha aquela tensão de quando vai acontecer. Quando finalmente rolou, o público estava totalmente rendido. O beijo foi romântico, com direito a olhar demorado, clima montado e aquela sensação de que tudo tinha valido a pena até ali. Só que, junto com o encanto, veio uma pequena surpresa. Algumas pessoas acharam que o beijo foi mais real do que o padrão de doramas militares normalmente permitiria. E como se não bastasse, logo depois virou explosão de fofoca, porque os dois atores engataram um relacionamento na vida real. Ou seja, a cena virou lembrança, virou prova, virou teoria de fã. Tá vendo? Eles se entregaram de verdade ali. A Coreia inteira comentava. O beijo não só foi bonito, como se tornou histórico, porque parecia estar carregando algo que ultrapassava a atuação. Foi aquele momento que faz todo mundo parar, sorrir, suspirar e voltar para rever, só para sentir a mesma emoção mais uma vez. Não foi apenas beijo, foi turning point do romance e o auge da química do casal que, por um tempo, dominou o entretenimento coreano dentro e fora da tela. Poucas pessoas estavam preparadas para o que It's Okay to Not Be Okay entregaria quando se tratava de beijo. Quando esse dorama foi lançado, o público já tinha entendido que Ko Moon-young não era uma protagonista comum. Ela era intensa, invasiva, direta, tudo que os K-dramas geralmente evitam nas mocinhas. Então, quando ela decidiu beijar Moon Kang-tae daquele jeito, sem pedir permissão, sem clima fofo, sem trilha romântica infantilizada, o público simplesmente travou. Era um beijo que misturava necessidade emocional, carência, frustração e um desejo quase desesperado de ser amada. Foi direto, foi adulto, foi real. A Coreia tem uma cultura de contato físico muito mais reservada do que a nossa, e ver uma mulher tomando a iniciativa com tanta força causou choque. Teve gente dizendo que ela passou dos limites, que era agressiva demais, que aquilo não era amor. Mas, ao mesmo tempo, quem entendia a personagem enxergou ali sua maior fragilidade. Moon Young beijava como se dependesse daquilo para continuar respirando. A química entre Seo Ye-ji e Kim Soo-hyun ficou impossível de ignorar. Esse não foi um beijo para fazer o público sorrir, foi um beijo para fazer pensar, para fazer sentir incômodo, para mostrar que, quando duas pessoas quebradas se encontram, o romance não vem com fita rosa e música doce. Ele vem cru, vem urgente. E é justamente por isso que essa cena ficou marcada. Não foi feita para ser bonita, foi feita para ser verdadeira. Quando falamos de beijos marcantes em doramas, Secret Garden sempre aparece no topo da lista. O famoso Foam Kiss virou simplesmente um fenômeno. Hyun Bin e Ha Ji-won vinham naquele jogo de provocações, tensão e desencontros, e o público já estava cansado de esperar o momento em que eles deixariam de brigar para finalmente se encarar com sinceridade. Aí chega aquela cena, espuma no rosto dela, uma provocação boba, ele se aproxima sem pressa e limpa com a boca, transformando a brincadeira em um beijo que fez a Coreia parar. O impacto foi gigante, porque não era um beijo casual, era ousado, criativo e íntimo. O público não sabia se ria ou se desmaiava. E aí começou a febre, programas de TV imitando, casais tentando recriar, GIFs circulando por anos. Quem assistiu na época lembra exatamente onde estava quando viu essa cena pela primeira vez, porque ela tinha tudo: surpresa, química, humor e desejo. Nada de câmera tímida, foi filmado de pertinho, para ninguém ter dúvida do que estava acontecendo ali. A verdade é que esse beijo representou o momento em que o dorama deixou de ser
ser apenas divertido para se tornar romântico de verdade. Aquele "eu te quero" silencioso que finalmente saiu da negação e virou ação. Não é à toa que até hoje, mais de uma década depois, quando alguém fala em beijos de K-dramas, o foam kiss vem imediatamente a quando falamos de cenas românticas inesquecíveis, Goblin simplesmente coloca o público de joelhos. E o beijo na chuva entre Gong-yoo e Kim Go-eun é o maior exemplo disso. A trama já tinha conquistado milhões antes mesmo desse momento, mas quando os dois finalmente se beijam com aquele guarda-chuva servindo de proteção simbólica contra o mundo, foi o tipo de cena que viraliza sem esforço. Lento, emocional, cheio de significado. Um beijo que parecia carregar toda a dor e todo o destino amarrado entre eles. E não foi daqueles beijinhos K-drama sem movimento. Foi beijo de verdade, com intensidade, com respiração acelerada, com o olho fechado por necessidade e não por pose. O público sentiu junto, como se estivesse presenciando uma liberação de algo que estava contido há episódios demais. Era impossível assistir sem pensar. Finalmente, mente. Ele virou referência, virou meme, virou história. Poucos beijos conseguem esse feito. A fotografia ajudou a eternizar a cena. A chuva caindo forte em volta, mas eles protegidos ali, dentro do guarda-chuva. Como se o universo decidisse que, só naquele segundo, eles poderiam ser felizes. A trilha sonora entrou na hora certa. Os atores estavam no auge da química emocional da história. E o público simplesmente entregou o coração. Não faltaram memes, fan-edits, clipes e teorias. O beijo virou lembrança coletiva e referência imediata quando alguém pergunta qual o melhor beijo de dorama. As fãs passaram semanas revendo, capturando frame por frame e compartilhando nas redes. Porque Goblin não entregou um beijo qualquer. Entregou aquele tipo de beijo que confirma o romance, que dá sentido ao sofrimento dos personagens, que faz todo mundo suspirar mesmo depois de saber o final. Um beijo que virou marco e continua sendo citado anos depois como um dos maiores da história dos K-dramas. O beijo surpresa de W2 Words foi a prova definitiva de que Lee Jong-suk e Han Hyo-joo tinham química que extrapolava a tela. A trama já era louca e envolvente, dois mundos se cruzando, personagens de webtoon ganhando vida, regras quebrando a todo momento. Mas ninguém esperava que o protagonista simplesmente tomasse a iniciativa daquele jeito, sem aviso, sem construção de clima, apenas o impulso de quem percebe que o tempo no meu mundo está acabando e eu quero você agora. A reação da atriz foi um capítulo à parte. Han Hyo-joo realmente não esperava o beijo com aquela intensidade. A surpresa dela era completamente genuína, o que fez o público enlouquecer com a possibilidade de climão real nos bastidores. Não era coreografia polida, era espontâneo, era quente, era visceral. E aí os rumores começaram. Comentários dizendo que os dois deviam estar vivendo algo fora das câmeras, que a aproximação não parecia atuação, que aquele beijo tinha verdade demais para ser só cena. A internet adorou alimentar essa teoria. A direção também soube explorar cada detalhe. A câmera bem próxima, o silêncio antes do toque, o tempo que parece parar. Nenhum corte rápido, nenhum pudor. O telespectador vê tudo, sente tudo. E a partir dali, a relação dos personagens ganha um novo peso. O romance deixa de ser uma possibilidade e vira certeza. E junto vem a tensão do "e agora?".